Olá, boa noite a todos. Quarta-feira, 29 de dezembro. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Assalto a carro forte em Guaíba mobiliza polícias. Buscas pela água, perseguição e troca de tiros seguiram nas ilhas de Porto Alegre. Já já os detalhes da ação das forças de segurança. Fim de inquérito. Saiba como o pedófilo agia para cometer abusos contra crianças dentro de casa em Canoas. Hora de pagar impostos com desconto. Veja como economizar nesse fim de ano. Nessas horas todo mundo vira fã do tio Patinhas, ó. O SBT Rio Grande Segunda Edição começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E a gente começa a segunda edição de hoje com as últimas informações sobre um ataque a um carro forte na cidade de Guaíba, hoje pela manhã. A ação desses criminosos aconteceu em um supermercado da cidade. Houve perseguição, um grande cerco pelo rio, também acompanhamento aéreo, tá aí as imagens da polícia, da Brigada Militar e também troca de tiros na região das ilhas. A Gabriela Lerina tem mais informações ao vivo e nos atualiza. O cerco permanece ainda, minha amiga. Boa noite, Gabi. Oi, Chamalho. Boa noite para ti, a todos que nos acompanham, meu amigo. E fazia tempo que os gaúchos não viam uma ação policial, uma ação da bandidagem tão intensa como essa, né, Chamalho? E Verdade. Sim, Chama, não terminou ainda. Essa ação continua porque a polícia segue procurando por pelo menos 2 criminosos. Exatamente na região das ilhas de Porto Alegre. Para quem quer saber onde fica essa região, é quando se pega em direção aqui da capital e se vai à direção ali dos municípios do sul do estado, ali um pouco antes de Eldorado do Sul. Então é isso mesmo que acontece, essa busca pelos criminosos. Eu disse pelo menos, Chemário, porque nem mesmo a polícia sabe dizer ainda exatamente qual era o tamanho desse bando, desses criminosos que fizeram essa ação que começou hoje pela manhã, por volta das 10h30 da manhã. Este bando, a polícia não sabe precisar, mas fala em pelo menos 4 criminosos que chegaram em frente a este supermercado lá em Guaíba, na região metropolitana, e abordaram os seguranças de um carro forte que estava estacionado e que estava pronto para trazer dinheiro para aqueles caixas eletrônicos 24 horas. Os bandidos chegaram perto do carro forte e disseram a seguinte situação para os seguranças, que eles estavam fazendo um dos colegas dele refém em casa e que, portanto, eles tinham que abrir a porta do carro forte. Os seguranças acabaram acreditando, essa história depois não se confirmou, segundo os policiais. Os seguranças abriram a porta do carro forte e aí, então, os bandidos conseguiram fazer o roubo, levaram aí malotes e malotes de dinheiro e iniciaram essa fuga que ainda não foi finalizada, Chamari. Olha, essa quantia foi colocada dentro de uma van, um furgão que fazia parte dessa ação criminosa, que minutos depois, Chamari, acabou enguiçando e foi abandonada ainda na BR-290. Dentro desta van, Chamari, olha, os policiais encontraram cerca de 3 milhões de reais que estavam esses valores dentro daqueles lotes que seriam depositados nos caixas eletrônicos e ainda também armamentos, em especial munições que foram utilizadas, Chemali, por esse bando dos criminosos e também os armamentos dos vigilantes. Detalhe bem importante, Chemali, esses criminosos estavam vestindo uniformes da Polícia Civil e também, quando chegaram para atacar o carro forte, estavam utilizando uma viatura que era clonada da própria Polícia Civil. Essa imagem, Gabi, que a gente vê nesse momento ali, um pouquinho anterior, o Jeep Renegade utilizado pelo bando, mas aquele carro aí em frente ali, ó, todo adesivado com, o logotipo da Polícia Civil, uma viatura fake, né, minha amiga? Ou seja, uniformes do DEIC, né, do Departamento de Investigações Criminais, viatura fake, um furgão também com uma empresa falsa de dedetização, uma história toda montada a partir de informações privilegiadas, e a investigação vai avançar justamente nesse sentido, né, Gabi?
como eles sabiam que aquele carro forte que estava abastecendo o caixa eletrônico tinha tanto dinheiro e também a forma como eles chegaram, né, Gabi? É o que a polícia quer descobrir, porque as investigações recém iniciaram, né, Chamali? Então, essa é a principal motivação da polícia, é tentar descobrir como é que esse assalto tão arquitetado foi feito. E, Gabi, mas continua essa história, Chamali, porque é o seguinte... Exatamente. Depois que eles... Eu vou te interromper. Me desculpa aqui, a imagem que nós estamos mostrando agora, Gabi, é justamente já da fuga e os bandidos abordando. Esse homem que saiu correndo da imagem ali é o dono dessa caminhonete Hilux que foi utilizada durante a fuga, né? O bando se dividiu e aí nessa imagem a gente contabilizou, Gabi, aqui na redação, pelo menos 7 bandidos. Depois de fugir com essa caminhonete, o que mais aconteceu durante essa fuga, Gabi? Deixa eu chamar a atenção que essa imagem é exclusiva. Exclusiva, exatamente. Esse motorista acabou sendo abordado. Assim que a van, então, ela enguiça, ela estragou na BR-290, os bandidos acabaram abordando o motorista que estava passando, que é exatamente essa cena que nós estamos vendo. Inclusive, este motorista que na sequência foi liberado e passa bem, nada aconteceu, a não ser um grande susto. Ele até faz com as mãos assim para cima, né, Chamar? Ele estava se rendendo a esse bando. E dá para ver perfeitamente... Dá para ver perfeitamente também os integrantes dessa quadrilha retirando dinheiro, os lotes cheios de dinheiro e colocando de volta dentro do carro. Pois é, essa cena aí chamou bastante atenção e é uma imagem exclusiva aqui na tela do SBT. Isso aconteceu na região de Eldorado do Sul. Na sequência disso, então, o bando acaba se dispersando, parte dos bandidos acabou indo para o Matagal e cerca de 4 criminosos, é o que estima a Polícia Civil, acabou fazendo, sabe o quê, Chamali? Fugindo com uma embarcação e fazendo pelo menos mais 2 reféns nessa embarcação. Inclusive, obrigou o motorista dessa embarcação a levá-los até uma das ilhas aqui de Porto Alegre. Então, teve até essa fuga pela água, pelas margens aí do Rio Guaíba. Então, a gente também ouviu as autoridades, né? Vamos ouvir então sobre uma situação muito inusitada e olha só a audácia desses bandidos, porque eles atiraram contra o helicóptero da Brigada Militar. Que barbaridade. Ouça só o que diz o subcomandante. Poucas vezes vimos isso, né? E mostra assim a audácia deles, né? Em enfrentar o Estado desta forma. Chemalha, a gente também saiu agora há pouco da coletiva de imprensa que foi feita lá no DEIC, né, junto com a Polícia Civil e também com a Brigada Militar, e se falou também sobre essa troca de tiros, porque o saldo até agora é o seguinte: 2 bandidos foram baleados, acabaram morrendo e outros 2 foram presos. Vamos ouvir agora o delegado Sander Cajal. Quem escolhe o confronto são eles, né? Então eles acabaram escolhendo o confronto, então a Polícia Militar e a Polícia Civil, como um todo, mostrando sua integração, mostra que a gente está preparado para esse confronto até o final. Como a gente trouxe então a informação, Chamalha, essa ação policial, né, essa caça aos bandidos ainda não encerrou e ela continua aqui na região das Ilhas de Porto Alegre. Tá certo, Gabi. Obrigado pelas informações. Olha, a reportagem completa, atualizada logo mais no SBT Brasil sobre esse grande cerco que acontece nesse momento na região das Ilhas. Pelo menos 2 bandidos ainda à solta, escondido nas matas, fuga de tudo que é tipo, né? Fuga de barco, fuga pelo asfalto, com carro roubado, com carro fake, uma quadrilha, realmente um braço armado de uma organização, de uma facção criminosa. Informações do Departamento de Investigações Criminais. Um braço armado de uma das facções criminosas mais poderosas do nosso estado, também agindo para levantar dinheiro, para levantar fundos no começo de 2022 para se armar, né? Para comprar fuzil, para comprar armamento, para aumentar os domínios. Mas encontraram a Polícia Militar extremamente preparada e a inteligência da Polícia Civil. Essa integração fez o cruzamento de dados e o saldo é esse: 2 presos, 2 escolheram o confronto, como disse o delegado Cajal, e 2 ou 3 sendo procurados nesse momento. A orientação:
não saiam de casa, evitem sair de casa na região das Ilhas. Qualquer situação, qualquer novidade, ainda hoje aqui no Segunda Edição. Agora a gente continua falando sobre um outro caso de polícia revoltante. Lembram do advogado aqui de Canoas, acusado de abuso sexual contra crianças? Isso dentro do próprio condomínio fechado. Pois a Polícia Civil Gaúcha indiciou esse homem, esse advogado, e a história que a Yasmin Luz vai contar pra gente é ainda mais surpreendente, extremamente negativa. Como o ser humano pode ser tão perverso, Yasmin? Boa noite, na medida do possível, minha amiga. Boa noite, Chamalha. É o tipo de notícia que a gente respira fundo antes de falar, de trazer para os nossos telespectadores, porque não tem como sentir repulsa, nojo. Eu, inclusive, estou com o estômago revirado por causa dela. César Augusto Guesvain. Ele foi indiciado por manutenção de pornografia infantil e por facilitar acesso de crianças a conteúdo pornográfico. E como ele agia, Marcelo Chemali? Ele atraía as vítimas em um condomínio de Canoas e ele usava o próprio filho pequeno como isca. Enquanto esse menino brincava com outras crianças, ele se aproveitava e levava meninas ao quarto de hóspedes, onde ele cometia esses abusos. Segundo o delegado Pablo Rocha, esse advogado estudou na internet como praticar sexo sem deixar marcas de estupro. Por isso, então, Chemali, as análises não revelaram lesões compatíveis com prática sexual nas vítimas de 8 e 9 anos, porque esse inquérito concluído hoje, nesta quarta-feira, se diz respeito a 2 vítimas. Tem ainda uma investigação sobre uma terceira criança em andamento e no celular e em computadores desse homem foram encontradas mais de 300 imagens de pornografia infantil. Segundo a Polícia Civil, esse homem colecionava essas imagens há quase 10 anos, desde 2012. Ele já tinha sido investigado pela Polícia Federal em 2016, mas não chegou a ser indiciado. Esse caso ele veio à tona porque uma das vítimas comentou na escola que sofria abusos. Essa menina chegou a receber um chip de celular desse abusador para que ele pudesse falar diretamente com ela pelo WhatsApp. No total, a investigação ouviu 7 crianças e 12 adultos, incluindo a mulher desse homem, indiciada por fraude processual junto com o marido. Porque lembra, Chemali, acabaram destruindo um cartão de memória com possíveis provas. E agora a gente ouve o delegado responsável pelo caso. O inquérito policial que é vasto, profundo e aterrador. É um caso ímpar, singular, que eu posso afirmar que pegamos o criminoso mais detalhista, mais cuidadoso e conseguimos documentar desde a gênese de um pedófilo até a ação de um pedófilo. Aquele sujeito que assiste pornografia infantil, cedo ou tarde ele vai praticar esses atos com alguém. Que nojo, Chemali. Eu não consigo entender quem faz isso com criança. O César Augusto Guesvain, ele está preso desde novembro na penitenciária de Canoas. A defesa dele já entrou com um pedido de habeas corpus para libertar ele e diz que a investigação é frágil e que o cliente é inocente. Olha, inocência, isso faz parte do jogo, né, Yasmin? Toda defesa vai dizer que o cliente é inocente. Agora, esse que está aparecendo aí na tela do SBT, do Segunda Edição, é um monstro. Para a Polícia Civil, ele é um monstro. Não só para a Polícia Civil, para as vítimas e para as famílias das vítimas que tiveram a calma necessária para acompanhar a denúncia, encaminhar às autoridades e o resultado está aí. O indiciamento, muito provavelmente o Ministério Público vai acolher a denúncia e vai encaminhar ao Poder Judiciário, que se tiver sensibilidade necessária e transparência, vai mantê-lo preso até o julgamento. Isso é um monstro, isso não é um ser humano, é um monstro. Tá difícil hoje, mas é o fim de ano e vamos terminar. Vamos lá, flagrante de violência em uma lotérica. Um criminoso entrou armado para roubar e também agrediu um idoso. É o destaque que abre o nosso giro de notícias. O criminoso rendeu os clientes e tentou roubar o dinheiro do local, mas não teve sucesso.
Ele chega a chutar as portas na tentativa de arrombar, mas nada funciona. Um idoso foi agredido pelo bandido e cai no chão. O caso aconteceu na terça-feira em Santa Maria. Fogos de artifício vencidos foram apreendidos em Uruguaiana. 122 caixas estavam sendo oferecidas em uma loja. Um homem de 63 anos foi preso em flagrante. Ele foi autuado por crime contra a relação de consumo. Um homem de 45 anos foi preso pela Delegacia da Mulher de Porto Alegre. Ele descumpriu a medida protetiva que a ex-companheira tinha contra ele. Em um único dia, o homem ligou 29 vezes para a vítima. Ele já tem antecedentes por lesão corporal. Da piscina para a cadeia. O presidente afastado da Câmara de Vereadores de Canela, Alberi Dias, do MDB, foi preso durante a 7ª fase da Operação Cáritas da Polícia Civil. O parlamentar estava em um parque aquático quando foi detido. É a segunda vez em pouco mais de um mês que o vereador vai para a cadeia. No dia 8 de novembro, ele passou um dia inteiro preso. Só foi liberado por uma decisão da Justiça. A prisão foi decretada porque a polícia identificou novos elementos que indicam a participação do vereador no esquema criminoso. Cara de pau se refrescando. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, dá tempo de economizar com as contas de fim de ano, hein, Yasmin Luz? Chemali tem bons descontos para quem pagar o IPVA até amanhã. A redução pode ser de até 34%. Depois do intervalo, a gente conta tudo. Já voltamos. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. E olha, gente, a dupla Grenal segue no brique da bola, janela de transferências. E essa movimentação toda tem a tradição e o sotaque bem espanhol. Martim Benítez vai ser do Grêmio. Tudo praticamente acertado. E não vai ser barato, viu? Confere só. Pouco mais de R$1 milhão pelo empréstimo vindo do Independiente da Argentina. Só que a cláusula de obrigação de compra é bem fácil de cumprir. E aí o Grêmio teria de pagar mais quase 9 milhões ao time argentino. Outro alvo que também custa uma grana é o atacante Sorriso do Juventude. R$7 milhões é o que o time da Serra quer. No lado colorado, o técnico Alexander Medina indicou o lateral esquerdo Enzo Dias, que trabalhou com ele no Talleres da Argentina. Um jogador bastante ofensivo e que nem parece lateral se a gente ver os gols dele no último Argentinão. É a dupla Grenal buscando reforços em espanhol, no brick de la pelota. É isso aí, final de ano, gente. Tempo de festas, mas também de pagar impostos. E eu adoro uma economia, falei no Tio Patinhas no começo, eu sou fã. Já paguei alguma coisa, quero saber se dá tempo com outras informações, Yasmin. Para pagar IPVA com desconto, o prazo é até amanhã. E a gente já acompanha aí na tela, Chemali, porque pagando até esta quinta-feira, dia 30 de dezembro, os motoristas gaúchos podem ter 10% de desconto pela antecipação, 10% pela taxa de correção tributária, a UPF, que já está inclusa na antecipação, e até 15% de desconto de bom motorista, para quem, assim como eu, não teve multas nos últimos anos. Tem desconto de até 5% também para o Bom Cidadão, aquelas pessoas que participam do programa Nota Fiscal Gaúcha, ou seja, quem pede o CPF na nota quando faz alguma compra. O limite do desconto é de até 34%. Quem optar por parcelar, Chemali, pode pagar o IPVA em até 6 vezes com descontos nas parcelas. 10% em janeiro, 6% em fevereiro e 3% em março. Pagamento pode ser feito pelos bancos Banrisul, Sicredi e Banco do Brasil. E esse ano, novidade é que já aceita o Pix. A taxa de licenciamento e multas pode ser separada do IPVA. Um outro imposto que está com desconto especial é o IPTU, aqui de Porto Alegre. A Prefeitura também divulgou os prazos de descontos, que a gente já acompanha aqui na tela. O pagamento pode ser à vista e ter 8% de desconto, mas para isso deve ser pago até 4 de janeiro de 2022.
Quem quiser pagar de uma vez só, mas não consegue quitar esse débito até o dia 4 de janeiro, pode realizar o pagamento até dia 8 de março, mas aí sem desconto. Todos os detalhes no site da Prefeitura de Porto Alegre, /IPTU, Chemário. Tá certo, valeu, Yasmin, obrigado pelas informações, minha amiga. A todos uma ótima noite de quarta-feira. Muito obrigado pela companhia durante todo 2021. Feliz 2022, a gente se fala dia 3 de janeiro aqui. A partir de amanhã, Luciane Coman comanda a primeira e a segunda edição. Um grande e abençoado ano novo. Até 2022, tchau!